Certo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema diferente que apareceu na minha vida, assim. A Patrícia me procurou, me contando uma história que me pareceu bem peculiar. E a Patrícia e o Rômulo são pais da Manuela, do Vitor e da Alice. Sendo Vitor e Alice gêmeos, certo? Bivitelinos, o que significa que são duas placentas diferentes, ou seja, não é a mesma genética que compartilha as duas placentas. Tanto é que os dois têm sexos diferentes, então isso deixa claro que são bivitelinos. E os dois nasceram com a T21. É uma situação peculiar, eu pesquisei bastante a respeito, a gente chegou a conversar um pouco a respeito. E na nossa conversa eu falava, Patrícia, você achou alguma coisa? Ela falou, não, e você? Eu falei, nada. A única coisa que eu consegui achar foi conversando com o Dr. Zan, que falou que conhece de 3 a 4 casos, mas que dentre esses 3 ou 4 casos existem peculiaridades, como por ser inseminação ou por ser univitelinos. E aí eu gostaria de saber de vocês, como é que foi o pré-natal deles? Teve algum indício de que eles viriam os dois com a T21? Alguém pegou isso durante a gravidez, diagnosticou isso durante a gravidez? Na transferência local, né, com 12 semanas, a gente fez o exame e deu um dos dois deu alterado, né? Deu 3,5, né? Que é o 3,5. E depois disso a gente fez o morfológico, exame morfológico e não constatou nada, né? Fez as medidas, osso nasal, fez, né, viu a presença, né, do osso nasal e não constatou nada. A gente até durante o pré-parto fez o eco também, normal. Normalmente eu não sei por que não orientam, ou eu não sei por que existe essa questão do morfológico. Porque na minha rotina eu não vejo morfológico fazer a identificação correta da T21. Então eu acho até que é uma questão da gente depois conversar um pouquinho com os ginecologistas, obstetras, até para questionar um pouco essa questão. Mas voltando, fez o eco não deu nada. Não. Nenhum dos dois. E eles nasceram com algum tipo de cardiopatia? Não. Nenhum dos dois. Que ótimo. Porque você sabe que é 50%. Então você teve 50%. Uma sorte bem grande. E aí, então, até nascer você não sabia? Não. De nenhum dos dois? Não. Aí eles nasceram com 34 semanas, né? Prematuro. E a gente começou com como que mesmo? O programa dele, do venoso? Na verdade foi uma insuficiência placentária, né? E o Vitor entrou em sofrimento. O Vitor entrou em sofrimento e por isso fizeram... Aí a gente veio pra cá, né? A gente veio pra São Paulo, a gente mora em Minas. A gente veio pra São Paulo e fez o parto aqui. A gente fez acompanhamento durante 2 semanas. Aí fez todo dia fazia o eco, fazia o... Doppler. Pra saber. Aí com 34 semanas se viu que estavam sem risco, né? De nascer, porque eles já não estavam tão novinhos mais. Aí eles nasceram super bem. Nasceram. E a Alice já nasceu com as características. Foi engraçado que a gente fez durante o ultrassom, durante a gestação, a gente fez vários ultrassons e ela nunca mostrou isso. Então, assim, por mais que a gente tenha feito o morfológico, ele conseguiu fazer as medidas, a gente não conseguia ver. E ela nasceu com as características, então na hora a gente já viu. E o Rômulo um dia se olhou aqui e falou assim, a gente já percebeu. Você fez o diagnóstico. A gente já sabia. Eu falo que muitas mães fazem. A gente já percebeu. E o Vitor, como nasceu menorzinho, ele nasceu com 1,5 kg. Ele tinha muita característica prematuro, né? Então ele era muito pequenininho ainda. E começou uma dúvida no nascimento. Só que a gente só ficou sabendo dele 15 dias depois que saiu o cariótipo dele, né? O dela, vocês ficaram sabendo assim que nasceu? Aí o médico já falou com a gente no mesmo dia. No mesmo dia? E o Vitor só depois de 15 dias, porque ele tinha algumas características. Pediram o cariótipo? Aí a gente fez só depois do exame que a gente ficou sabendo. Certo. E teve algum tipo de acolhimento na hora? Como foi a reação dos médicos? Porque, assim como para mim, para você, foi uma grande surpresa. Teve uma pediatra da UTI. Da primeira, né? Ela foi falar com a gente que tinha a possibilidade dos dois serem. Mas aí depois, quando a gente ficou sabendo do Vitor,
eles me avisaram assim, a gente já ficou com aquela dúvida, 15 dias a gente ficou com a dúvida, né? Assim, tinha, não tinha, e o Romulo olhava, achava que tinha algumas características, a gente Olharzinho. pesquisava alguma coisa, mas assim, ele nasceu com menos característica mesmo. Mas aí no HC, né? no Em São HC. Paulo. Mas aí no dia que eu fiquei sabendo do Vitor, é isso o médico só falou. Você ficou sabendo do exame do Vitor? Eu falei, não, você também tem síndrome de Down. Essa foi a notícia. Foi a notícia. Mas assim, pra gente, eu tava muito preparada, pra te falar a verdade, porque assim, a nossa preocupação, desde o começo, foi a cardiopatia. Né? E as intercorrências também, né? De conhecido. Eles nasceram super saudáveis, eles não precisaram nem de aspirador, com 34 semanas, eles nasceram super bem. Já começaram a mamar, eu aumentei 6 meses. Os dois? Os dois, intercalando, né? Um mamava e o outro na mamadeira, mas sempre, até 6 meses a gente... Arrasou! Parabéns! Então, e eles foram super fáceis, sabe, de lidar com tudo. Porque assim, na verdade, quando eu fiquei sabendo, o que mais assustou a gente foi... as pessoas assustam a gente, as informações... o Google, o Dr. Google assusta bastante também. E as notícias são ruins, né? E o que mais que me surpreendeu foi que eu percebi que eles são crianças. A única coisa que eu vejo é que eles são crianças. Mas como eu tive a Manu, eu tive o mesmo cuidado que eu tenho com eles, tem que ter com ela. Pra gente é mais difícil porque são gêmeos, né? Sim, gêmeos é sempre mais difícil. É a única diferença. Desde a questão de trabalho, até a questão de custo, que é uma questão delicada. Quando vem já os gêmeos, opa! Já é tudo complicado. E assim, a surpresa, né? Eu comecei a pesquisar um monte de coisa e uma coisa que eu percebi, assim, que todas as mães fazem. Hoje muita mãe me procura, manda mensagem, porque vê que eles estão bem, né? Que eles estão bem. E a gente começa a querer pegar muita informação. E, na verdade, eu acho que a informação que a gente tem que ter é direcionar eles para profissionais bons. A gente tem que ficar com a parte do cuidado, do carinho. Eu também acho isso. A gente querer virar profissional, querer fazer terapia profissional, isso aí que é o que deixa as mães doentes. Eu também acho. Sabe? Eu acho que é isso, a doença tá aí, eu acho. Eu acho que pais têm que ser pais. E dar amor, dar carinho e cuidar como criança. Isso. Como bebê, depois como pré-adolescente. Eu acho que a não super proteger, cuidar da questão de autonomia, independência. Deixar independente. Eu acho que é super importante. E a irmã, como é que foi nisso? Como é que é nisso? Conta um pouco, Manu. A irmã, acho que foi a nossa principal ajuda, assim, foi ela que foi o papel principal, né? Ela que foi Porque quando eu contei pra ela, a gente tava aqui em São Paulo, tudo perdido, na hora que eu contei pra ela, ela já começou a pesquisar sobre o assunto. Foi pro Dr. Google. Ela já quis saber, começou a assistir filme, mas ela foi pro lado bom, ela começou a assistir filme, né, ver. E ela foi, assim, até hoje, ela é a principal terapeuta deles, ela é a principal amiga deles, então, assim, acho que isso ajuda muito, né? Isso é muito legal. Eu falo que irmã... Ela é um pouquinho tímida, né, Manu? É tímida, Manu, tá com 12 anos, né? É a idade da timidez. Mais tímida que eu. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, depois de quanto tempo vocês tiveram alta e foram pra casa? A gente ficou... O Vitor ficou, como ele nasceu menorzinho, ele ficou 20 dias aqui na UTI. A Alice ficou 10. Aí a gente alugou um apartamento aqui, eu tive alta com a Alice, aí fui com a Alice pro apartamento e ele ficou. Então eu ficava, de manhã eu ficava com ela e à tarde eu ficava com ele. Né, tentando fazer essa fase de alimentação, essas coisas tudo junto. Que ginástica. E a gente tem que fazer repouso. E tiveram orientações profissionais adequadas? Conseguiram quem arcasse com isso que a gente acha importante, que é um suporte profissional em relação a questões desde nutricionais até desenvolvimento, até a parte de vacinação adequada, porque a gente conhece que para ter 21 existem algumas diferenças, algumas particularidades que a gente respeita. Vocês conseguiram isso? Então, só depois. Na verdade, no HC a gente teve um suporte grande na parte de fome. Assim, a parte de alimentação foi muito boa. Que é importantíssimo. É importantíssimo. Eles orientaram a gente muito bem nessa parte. Aí, mas me parece que as pessoas não são muito bem informadas. Eu tenho essa impressão, porque a gente ficou sabendo algumas coisas só depois de 2 ou 3 meses. Tanto é que a gente fez a vacinação normal com eles. Tá. O Vitor teve uma reação numa vacinação, aí a gente procurou uma especialista em Campinas, aí que a gente ficou sabendo. Não era que era diferente. E pra gente, como a gente mora numa cidade do interior, é mais difícil a gente, porque essa parte de
especialista, tudo mais longe, né? E a gente tinha que viajar pros dois, a gente demorou um pouquinho pra ir. Mas foi bom, assim, a gente foi na época certa, a gente foi. É que ele teve uma reação, é sorte, que o Romo é médico, né? Então a sorte que a gente estava junto. E ele pôde assim, acudir numa brigada. Porque ele teve um pouquinho de. Entrei em broncoespasmo. E tem a questão do Berotec, né? Dos medicamentos que também tem uma ação diferente dentro da T21. Você precisa conhecê-la pra saber também até como lidar numa situação dessa. Muito, muito, muito legal isso. E eles já vão pra escola? Eu tô pensando, eu sei, tô querendo colocar eles no ano que vem, porque eu quero que eles estejam andando, então acho que é mais fácil. Legal, e a questão da imunidade também tá um pouco mais madura. E como a gente tem os acompanhamentos são feitos em casa, a gente tem todos os terapeutas dentro da casa. Eles vão até lá? É o bom do interior. Ai, que luxo! Só uma fono que a gente leva, mas assim, a maioria vai em casa. Mas eu acho legal também, ter essa sair, voltar também para as crianças é legal. É legal a parte deles virem em casa, porque tem uma comunidade que é um movimento muito grande, né? Gemelares, tudo. O que você enfrentou de maior dificuldade? Em relação ao T21? Em relação aos gêmeos na T21. Eu acho que essa falta de conhecimento que a gente tinha. E esse começo que eu sofri um pouco de querer saber muita coisa. Essa busca por informação, assim, desesperada. Eu tinha que ter tempo pra cuidar deles, eu queria ler muita coisa, saber muita coisa. Eu acho que o que eu penei mais foi isso. Mas hoje eu entendo que, é lógico, eu acho que a maioria das mães fazem isso também. Mas a necessidade, assim, a gente tem que procurar os profissionais para poder entregar as crianças. É isso. Cada um faz a sua parte, né? E a gente faz a parte de ser mãe, de cuidar, de estimular em casa. Eu acho super importante até passar isso para as pessoas. Inclusive, queria solicitar, se alguém conhecer mais casos como esse, a gente tem bastante curiosidade de ter contato e informação, que são gêmeos bivitelinos, não por inseminação, que é super importante colocar isso, porque tem uma galera bem grande da inseminação, que vem um sim, um não, ou às vezes até, como o doutor já colocou, os dois sim. Mas o fato de não ter sido inseminação surpreende até um pouco mais, de não ter casos na família, de vocês serem uma idade jovem, de não ser o primeiro filho também, é uma questão importante. Tem uma coisa que você gostaria de dizer para o pessoal que está escutando a gente, que são profissionais, médicos, mas pais? essa parte que eu falei, que eu acho que é para os pais, a minha dica para os pais, né? Não ficar esse desespero todo de querer muita informação. Eu acho que isso foi uma coisa que eu sofri muito no começo. E ver que, assim, eles crescem como uma criança, como um bebê, uma criança típica, né? Comum. Eles não têm diferença nenhuma, né, em relação a isso. A gente fica querendo suprir uma necessidade, na verdade, que não existe, né? Isso, então... Eles fazem em horas diferentes, a fono, a físio, cada um faz no seu momento, ou eles fazem juntos? Então, a gente conseguiu estipular uma rotina com os dois tudo no mesmo horário. Então, por exemplo, eles dormem no mesmo horário, eles acordam no mesmo horário, eles tiram cochilo no mesmo horário. A gente começou a fazer isso, primeiro porque eles vêm para UTI, né? Então eles já vêm com essa rotina. E depois a gente continua porque pra gente é mais fácil, porque pelo menos a hora que eles dormem, a gente dorme, a gente descansa. Então eles fazem assim, por exemplo, a fono vai em casa, aí eles faz um, depois faz o outro. Né? Não junto, mas faz no mesmo horário. E tudo a gente tenta fazer assim. Como assim? Então enquanto um tá fazendo filhos e o outro tá fazendo fono e troca. Ótimo. Mas cada um no seu momento porque eles legal. são diferentes. São diferentes, né? isso. Eles são diferentes. A Alice tá quase andando, né? O Vitor tá mais na fase de arrastar, de engatinhar agora. Mas meninas e meninos são diferentes também. Tem essa questão, desde a questão de desenvolvimento até a questão de fala. E cada indivíduo também é então tem essa questão que a gente tem que sempre levar em consideração. E separar, a gente fez isso para facilitar, mas agora, a partir de agora que eles vão ficando mais independentes, eu acredito que as terapias vão começar a ficar mais separadas, né? Vão ficar mais diferenciadas, eu acredito. E TO, eles fazem TO? Fazem. Legal. Eles fazem desde 2 meses que eles fazem. Tudo. Então, são super bem amparados. Eu queria te agradecer muito, Patrícia, você poder vir aqui dividir essa história com a gente, trazer essa vivência, essa sabedoria
e essa experiência para dividir. E se tiver alguém que tiver uma pergunta, uma mãe, um pai ou até um profissional que a gente deixou de colocar aqui, com certeza vai aparecer. Queria ter liberdade de poder te mandar e você me ajudar a responder. Com certeza. Então mandem as perguntas que eu passo para a Patrícia ajuda a gente a responder. E quem tiver informações de mais casos parecidos também vem conversar com a gente, que a gente quer saber um pouco mais e saber como que é a situação de vocês, pra gente aprender cada vez mais e dividir o conhecimento. Obrigada. É com vocês. Posso falar? Elas brincam bastante juntos? Porque Agora, você acha uma grande diferença? Você quer que entre essa pergunta? Eu não sei se é pertinente, né? É pertinente. É só o câmera. Só. É que essas, assim, a grande diferença dos gêmeos, então, são duas pessoas que estão ali, convivem direto. Porque eu não vejo isso num filho que tem um T21, que é só ele da família. Né? Então ele é uma pessoa que estão cuidando e não que está compartilhando, que não está fazendo. Tá, então eu vou fazer a pergunta, depois Denise você encaixa. Eu vou bloquear. É ele, ó, avisado. Então não bloqueia. Eu sei pela pisada, quando é ele. O andar, né? É? O andar dele. É. Eu penso os choros das crianças, acredita? Eu juro. Eu tô atendendo alguém lá embaixo, tem alguém chorando em algum lugar e falo, ai, fulano tá chorando. Então vai, eu vou entrar assim, tipo, do nada. Tá. Mais uma pergunta. Eles brincam juntos? Eles têm uns momentos deles? Eles dormem no mesmo quarto? Como é essa relação dos dois? eles dormem no mesmo quarto. E assim, agora a gente tem tentado separar um pouco, porque a Alice é um pouquinho mais aceleradinha, então às vezes ela acorda ele, a gente tenta tirar do quarto, mas eles estão sempre juntos. Brincam juntos, a gente tem espaço para os dois, assim, para eles brincarem. Agora que eles estão começando a interagir, assim, essa idade. E eu percebo assim, como a Alice está nessa fase de querer começar a andar, ele estava bem engatinhando, ele já está começando a querer ir atrás dela. Então, Aprende. Assim, aprende. Então assim, eu vejo isso, é muito aprendizado os dois têm. É meio perigoso ficar ainda porque as brincadeiras são meio brutas, né? De dar tapa, essas coisas. E vão brigar porque são irmãos, né? Não existem irmãos sem briga. Mas eles sentem falta também. Quando não tá um perto, a gente vê que sente falta. Que fica procurando. Fica. Legal. Parceria, né? Eles são parceiros. É isso aí. São dois unidos, vieram juntos, né? Com o mesmo propósito. Legal. Dá pra usar isso aí no meio? Claro, ótimo. Então tá. Tem mais uma coisa que você acha interessante falar que a gente não falou? Eu acho que é. O que você acha? Você acha que é uma coisa? Acho que falou tudo, falou bem. O acolhimento de Alguma vocês, coisa você acha que tinha sido algo diferente? Como eles podem melhorar no acolhimento? Pode falar? Eles estão bem mais resolvidos do que a gente com o filho único. Não, mas eu não digo, mas acho que a questão é a mesma, Então, né? ótimo. Quando você está lá, você recebe a primeira notícia, você tem Eles fizeram o diagnóstico sozinhos. Entendi. Ele é médico. Então tá perfeito. Quando Isso você. é legal. É porque tem. Médico, muito leigo no assunto, na verdade. Mas isso. Mas a diferença. Eu tô há 18 anos nesse universo. Então eu consigo observar bem a diferença que faz. Duas questões. Uma da questão de que quando a notícia é dada com pessoas para pais que não estão com o emocional preparado e a forma que essa notícia é dada e o momento, isso faz uma diferença impressionante no alicerce e no núcleo familiar. Então é uma questão que eu observo muito. Tanto é que hoje em dia tem uma área aqui em São Paulo que é uma área destinada a acolhimento. Que são mães que correm, nasceu ali alguém, eu vou dar notícia. Eu sou mãe, eu vou conversar com ela como foi comigo, porque se fosse comigo eu faria diferente, eu não gostaria que foi, não quero que seja com ela como foi pra mim. Então essa é uma questão que está aflorando muito aqui em São Paulo, que é a questão de acolhimento. Eu acho que faz falta. Essa questão do acolhimento é uma questão muito legal. É uma questão que está bem aflorada nesse momento Não são em os São profissionais, Paulo. são as mães mesmo. São mães, são psicólogas, mas são pessoas que são preparadas de alguma forma para isso. Não é um médico que fala, olha, aqui teu cariótipo.
Aí você pega e entra no Google e vê de parte de cardiopatia, da ponta do cabelo até a unha do pé, você vai achar coisa, isso não significa que cabe ao seu filho.